A indústria reagiu e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, prevê um crescimento da economia de 4 a 4,5% no segundo semestre. Mas o IBGE afirma que o ritmo está lento. Esta indústria de válvulas da Grande São Paulo existe há 28 anos. Fornece peças para siderúrgicas, usinas, construtoras e empresas de saneamento. Mas desde 2008, o faturamento caiu 40%. Eu tenho máquinas paradas hoje, o que não tinha no início do ano passado. Não faltam exemplos de indústrias que continuam sofrendo com a desaceleração da economia. Mas esse é um cenário que pode estar começando a melhorar, segundo o que indica o resultado do PIB, o Produto Interno Bruto, soma de todas as riquezas produzidas no país nos primeiros 3 meses do ano. A economia cresceu 0,2% em relação ao último trimestre do ano passado, segundo o IBGE, e chegou a R$1 trilhão. O desempenho só não foi melhor porque a agropecuária perdeu mais de 7% e o setor de investimentos também caiu. Mas o setor de serviços cresceu 0,6%, o consumo das famílias 1% e os gastos do governo tiveram alta de 1,5%. A indústria teve o maior destaque no PIB, com alta de 1,7% no período. Toda a evidência é de que a indústria não tem e não teve um bom desempenho nos 4 primeiros meses do ano. Fica a surpresa do número. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o bom desempenho da indústria mostra que as medidas de estímulo do governo têm tido efeito. Ele aposta num crescimento maior da economia nos próximos meses. Nós vamos chegar no segundo semestre com todas essas medidas de estímulo, produzindo seus efeitos, com mais capital de giro para as empresas, com mais crédito para o consumidor brasileiro, de modo que no segundo semestre nós deveremos alcançar as taxas de crescimento que nós gostaríamos para o ano todo, em torno de 4 e 4,5%. Na empresa de válvulas não houve demissões. Estou segurando a equipe para uma possível retomada nos negócios a partir do segundo semestre. Nassif, essa previsão do ministro Mantega, crescimento de 4 a 4,5%, é realista, na sua opinião? De modo algum, de modo algum. Mesmo dentro do governo hoje, o risco é você chegar no final do ano com 2% de crescimento. No começo do ano, você já tinha um conjunto de sinais que mostravam um PIB desaquecendo. A indústria de transformação, por exemplo, você sabia que era questão de tempo para começar a desempregar. A questão do consumo, você sabia que você não ia manter o mesmo ritmo de crescimento do consumo, porque depois de uma primeira rodada, as pessoas se endividam e não tomam novos financiamentos. Então você tinha todo esse conjunto de sinais, a crise internacional atrapalhando aí preços de commodities, as importações vindo muito pesadamente para cá. Na época, houve uma discussão interna para o seguinte: ministro, não seja otimista. Diga que a economia vai crescer 2%, 3%, se melhorar, você dá uma boa notícia mais adiante. Mas o ministro insistiu nesses 4%, 4,5%, até 2 semanas atrás, nós comentamos aqui, falando em 4%, 4,5%, quando todos os sinais indicavam que não. Você tem um segundo semestre, você pode melhorar? Pode melhorar. Mas você vai ter que ter mudanças expressivas aí na forma de conduzir a política econômica. O que é que falta? Por exemplo, você tem a questão do superávit fiscal. O ministro Guido Mantega entrou numa posição muito ortodoxa junto com o secretário do Tesouro, querendo manter a ferro e fogo o superávit primário, que é a soma de receita menos despesa. As próprias agências de risco, que sempre são defensoras do superávit, acham que o Brasil devia afrouxar agora o superávit, o governo gastar mais, que nem fez em 2008, para impedir o aprofundamento da crise. Mas o ministro Guido Mantega é muito tímido com essas questões. O BNDES precisa ter uma agilização muito maior para a liberação de financiamento. Você tem pessoas que são candidatos, seriam ótimos ministros, mas não são gestores, para ir tocar de uma forma mais operacional. Agora é o seguinte, depende da gente, não depende da crise internacional. Muito obrigado, Nassif. Boa noite. Boa noite, então.